Em Curitiba, em uma sala fria da Polícia Federal, longe do luxo e do poder, a história do Brasil estava prestes a mudar para sempre. Homens acostumados a controlar bilhões de reais se viram diante de uma verdade inescapável. O jogo havia virado. Foi nesse cenário de pressão e incerteza que uma nova arma jurídica se tornou a protagonista da Operação Lava Jato, a delação premiada. O primeiro a quebrar o pacto de silêncio foi Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Preso sem ver saídas, ele percebeu que a única chance de atenuar sua pena era colaborar. A tensão era quase física quando ele começou a falar. Cada palavra era como uma chave, abrindo portas para um labirinto de corrupção sistêmica. Ele descreveu contratos superfaturados, propinas milionárias e um fluxo constante de dinheiro sujo irrigando os cofres de partidos políticos. Costa, com a voz trêmula, confessou: não era apenas um esquema, era um sistema. Suas revelações foram a primeira peça do dominó, e quando os relatórios chegaram à mesa do juiz Sérgio Moro, ficou claro. A Lava Jato não era apenas sobre crimes financeiros, era um diagnóstico profundo de um modelo político corroído em sua essência. Se Paulo Roberto Costa abriu a primeira porta, o doleiro Alberto Youssef derrubou o portão. Um veterano do submundo financeiro, Youssef era o maestro por trás da lavagem de dinheiro para políticos e grandes empresários. Ele tecia uma rede quase invisível de contas no exterior, empresas de fachada e entregas de malas de dinheiro. No início, ele hesitou. Trair clientes tão poderosos era um risco enorme, não apenas jurídico, mas para sua própria vida. Contudo, a perspectiva de passar décadas na prisão o fez ceder. Em seus depoimentos, nomes de peso começaram a surgir. Líderes partidários, donos de empreiteiras e, pela primeira vez, menções veladas ao círculo mais próximo da presidência da República. A cada nova revelação, o quebra-cabeça da corrupção ganhava contornos mais nítidos e assustadores. O elo central do esquema, como as investigações logo comprovariam, estava nas gigantes da construção civil, Odebrecht, OAS, Andrade, Gutierrez. Nomes que por décadas foram sinônimo de progresso, mas que operavam um sistema paralelo de poder. Elas financiavam campanhas eleitorais, compravam favores e, em troca, garantiam contratos bilionários com o Estado. Quando os executivos dessas empresas começaram a ser presos, a estratégia inicial de negação desmoronou diante das provas. Um a um, eles também buscaram a colaboração premiada. A delação de Marcelo Odebrecht, herdeiro do império que levava seu sobrenome, foi uma das mais devastadoras. Com uma riqueza de detalhes impressionante, ele não apenas confirmou a lógica das propinas, mas expôs a relação promíscua e cotidiana entre o poder econômico e o poder político no Brasil. Enquanto isso, em Brasília, o clima era de pânico. Cada nova delação era como uma bomba relógio prestes a explodir. Nos corredores do Congresso, deputados e senadores aguardavam, ansiosos, o próximo vazamento. A então presidente Dilma Rousseff tentava manter a narrativa de que desconhecia os esquemas, mas a tempestade se aproximava do Palácio do Planalto. E foi nesse contexto que o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a aparecer com mais frequência nos depoimentos. Não como gestor direto dos contratos, mas como um beneficiário de favores, reformas em imóveis e estruturas financiadas pelas mesmas empreiteiras que agora confessavam seus crimes. O cerco se fechava em torno das figuras mais poderosas da República. Longe dos gabinetes, nas ruas, a percepção pública se transformava radicalmente. Cada coletiva de imprensa da Força-Tarefa, cada detalhe vazado para a mídia, alimentava uma onda crescente de indignação. As delações não eram apenas peças de um processo judicial,
eram narrativas vívidas e chocantes sobre como o dinheiro público era desviado. A cada nova fase da operação, o povo ia para as ruas. Milhares de pessoas, vestidas de verde e amarelo, clamavam pelo fim da impunidade e pela punição dos corruptos. O Brasil, que por tanto tempo pareceu resignado com a ideia de que os poderosos estavam acima da lei, começava a vislumbrar uma rara possibilidade de justiça. E o nome de Sérgio Moro, embora já contestado por alguns setores, se transformava para milhões de brasileiros em um símbolo de esperança e integridade. Para o próprio juiz, a responsabilidade era imensa. Cada delação era um novo desafio, exigindo um equilíbrio delicado entre a pressão popular e o rigor técnico da lei. Ele sabia que não podia ceder ao clamor das ruas, mas também não podia ignorar o momento histórico que tinha em mãos. As noites eram curtas, as pilhas de documentos em sua mesa só cresciam, e os procuradores pediam celeridade. Moro sabia que cada despacho seu, cada decisão, poderia redefinir o futuro do país. Em meio a todo esse turbilhão, ele mantinha uma postura austera, repetindo para si mesmo um mantra: a lei precisa falar mais alto que qualquer interesse. Com as delações de Costa, Youssef e dos executivos das empreiteiras, a Lava Jato havia cruzado um ponto de não retorno. A avalanche de informações era impossível de ser contida. A engrenagem da justiça estava em pleno movimento. E pela primeira vez em muito tempo, parecia que ninguém, nem os políticos mais influentes, nem os empresários mais ricos, nem mesmo a presidência da República, estava a salvo. A trama revelada em Curitiba rapidamente se tornou uma crise nacional, colocando em xeque não apenas um governo, mas a própria estabilidade política e as fundações da democracia brasileira. O jogo havia de fato mudado, e as consequências daquelas confissões ecoariam por muitos e muitos anos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa história complexa que marcou o Brasil, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!